Os irmãos abrissem lá no livro de Salmos, Salmo 27. Amém? A palavra do Senhor diz aqui, né? Salmo de Davi: o Senhor é a minha vida, a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos, investiram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, no meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Senhor, nós lemos a Tua palavra nessa noite, ó Pai. E desde já nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ó Pai querido, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti nessa noite, ó Pai. Não olha segundo as nossas transgressões, ó Senhor, mas tenha misericórdia, Deus, das nossas vidas, ó Pai. Dê ordem aos Teus anjos e acampa Teus anjos ao redor desse salão, ó Pai. Senhor, unja cada umbral, a cada porta, Senhor. Que somente a Tua vontade seja manifestada sobre este lugar aqui nessa noite, ó Pai. É culto de estudo, aprendizagem da palavra de Deus, e que essa palavra nessa noite possa fazer rema aos nossos corações, que a cada dia nós possamos ser moldados pela Tua palavra, Senhor, que a cada dia nós possamos ser fortalecidos, Senhor, buscando na Tua palavra, ó Pai. Senhor, abra o nosso coração nessa noite, ó Pai, abra o nosso entendimento, ó Pai. Que a nossa força, a nossa esperança seja somente no Senhor Jesus, ó Pai. Manifesta a Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor verdadeiramente possa tocar no nosso íntimo, ó Pai. E que a cada dia na Tua presença nós possamos sair fortalecidos, ó Pai. Porque a Tua palavra é renovo, a Tua palavra é alimento, a Tua palavra é segurança, a Tua palavra é esperança sobre as nossas vidas, ó Pai. Que somente na Tua palavra nós possamos buscar aquilo que é o desejo do nosso coração, ó Pai. Ó Pai amado, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas nessa noite. Abençoa cada família aqui representada, ó Pai. Abençoa aqueles que estão nos leitos enfermos, ó Pai. Que o Senhor nessa noite possa enviar Teus anjos e restaurar essas vidas, ó Pai. Tocar no coração daqueles também que estão frios perante a Tua palavra, ó Pai. Para que possam ter a mesma sede que nós temos nessa noite. Verdade, Deus. A sede da palavra. Oh, declama na baixaia. A sede de aprender com o Sim, Senhor, meu ó Deus. Pai. Por isso, nessa noite, Aleluia. venha nos abençoar. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, né? O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força na minha vida. De quem recearei? O Senhor é a nossa força. Que o Senhor possa ser a força para cada um de nós nessa noite. Amém. Na nova pasta, porque nos hinos de hoje eu já tinha posto uns que é para domingo, então põe aí na nova pasta. Isso. Aí, menos o eixo lá e o homenagem ao pastor, tá na hora. Ah, você vai cantar, né? A Regina vem. É, aqui ó. Aqui tá na ordem, aqui tem sede, tá? A aula passada, nós trabalhamos na área do contra-ataque. Como que nós vamos vencer o contra-ataque, né? Se tiveram aqui, estão lembrando. É uma pena, porque várias pessoas fizeram o encontro, né? Seria importante todos estarem aqui, porque para a gente poder dar continuidade no trabalho dentro de uma igreja, a gente precisa consolidar as pessoas. Mas para a gente consolidar as pessoas, elas
6, de 10 em diante. Não tem como você ir na casa de um por um consolidado. Como que a gente faz? Não, você não precisa vir, não, vou lá na tua casa e vou dar os estudos para você em particular. Irmãos, não tem como. O próprio Jesus, ele não fazia isso, ele juntava as multidões. E quem queria, ia atrás. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Amém? Então é humanamente impossível, mas infelizmente, né, a gente convoca, a gente falou que ia fazer isso, a gente fala, a gente dá os avisos, a gente ia fazer consolidação, porque a gente só se consolida com a palavra de Deus, só resiste os contra-ataques com a palavra de Deus, com a união, com a comunhão, como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Um ajuda o outro. Quando nós nos reunimos, a unção de um ajuda a unção do outro. Tem gente que tem motivo justo por não estar aqui, mas tem outras pessoas que nós nem sabemos por que não estão, né? E não é que a gente quer satisfação, mas é gostoso a gente saber, né, que o irmão é submisso, é obediente, que ele fala, olha pastor, eu não pude estar, eu gostaria muito, mas eu fui viajar. A nega já avisou desde a semana passada, pastor, eu vou voltar porque eu vou estar viajando, mas depois o Guilherme me explica. Então, a pessoa se preocupa, né? As outras pessoas não se preocupam muito. Então, irmãos, depois a culpa cai tudo em cima do pastor e da pastora. É o pastor e a pastora que não vai, é o pastor e a pastora que é isso, é o pastor e a pastora que é aquilo. Então, é complicado. Eu sei que os irmãos nem precisam estar ouvindo isso, porque os irmãos estão aqui, mas eu só estou querendo dar uma explicação, porque muitas vezes a gente sofre muitos ataques porque a gente é julgado, né? As pessoas abrem a boca e ficam julgando a gente, porque as pessoas não conhecem a luta, a realidade das coisas, como que é complicado. Você quer, aí depois tem pessoas que falam, mas o pastor e a pastora não dá chance para a gente. Como que não dá chance? Se você não se consolidar, não tem como. Não tem como a pessoa, ela fazer a obra se ela não buscar, se ela não tiver aos pés de Jesus. Amém, igreja? Amém. Então não é pastor e pastora que dá cargo para ninguém, não é pastor e pastora que dá ministério para ninguém. Isso é Deus que dá. É Deus que levanta. E a pessoa aceita aquela chance, aceita aquele dom, e ela trabalha em prol do reino do nosso Deus. A pessoa pode fazer 10 encontros de vencedores, um por mês. Se ela não tomar uma posição de ser fiel a Deus, de ser humilde na presença de Deus, de ser consolidado, de aprender, de mudar, ninguém pode fazer isso por ela. Na nossa vontade, irmãos, ninguém manda. O diabo invade, mas na nossa vontade é nós que mandamos, e Deus não invade a nossa vontade. A gente cansa de pregar sobre isso, né? Isso é bíblico. Então nós falamos sobre como que nós vamos vencer os contra-ataques. Lembra que Jesus, ele venceu pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Então, quando a gente faz um encontro, quando você decide que você vai fazer alguma coisa para a glória de Deus, primeira coisa, as oposições da onde você nem imaginar surgem. Porque, irmãos, é notório, o diabo veio para quê mesmo lá em João 10:10? Roubar, matar e destruir. É isso que ele veio fazer. Mas e Jesus, ele veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Aleluia! E como que nós recebemos essa vida? Nós recebemos essa vida pela palavra, buscando a palavra, buscando a revelação de Deus. E aí, nós temos que vencer os contra-ataques, é pela palavra. E o que a palavra nos ensina para nós vencermos os contra-ataques e mantermos a libertação e a cura? Vestir a armadura de Deus, revestidos de toda a armadura de Deus. Ah, pastor, mas sobre essa a gente já sabe. Então aí é fora. A gente já sabe, mas será que a gente já tomou posse? Será que a gente já pediu para o Senhor
e quer realmente essa armadura, ou a gente acha que isso é uma coisa, um ritual bíblico, um ritual assim que a pastora vive falando, os líderes? Não, irmãos, isso é a palavra revelada de Deus, para mim e para você que queremos ser vencedores, em nome de Jesus. Não se vence, igreja, ninguém vence a vida cristã, ninguém vence a vida cristã se não for estribado na palavra de Deus. A Bíblia é bem clara que diz que havendo profecia, passará, os dons acabarão, mas a única coisa que não vai passar é a palavra de Deus, firmada no amor, firmada na graça, firmada na fé e nos nossos corações. Aleluia! Então nunca esqueçam disso, queridos. É gostosa a profecia, é gostoso o mover, mas tudo isso um dia vai passar. E aí o que vai sobrar no nosso coração? Firmeza na palavra, para que no tempo de seca, no tempo de sequidão, nós possamos ser como João Batista, que não temia a sequidão do deserto, mas clamava. Até no deserto João Batista clamava. E qual de nós será que gostaria de ir na igreja de João Batista? Nem de dia nem de noite. Não tem nada, não tem luz elétrica, certo? Mas Deus levou ele lá no deserto. Deus preparou e ele apregoava a palavra. E reverbera até hoje no mundo espiritual a palavra de João Batista. Aleluia. Finalmente, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda para poderes permanecer. Olha a condição, queridos, olha a condição, para poderes permanecer firmes. Amém, igreja? Tem gente que, a pastora fala muito negócio de batata, essas coisas. É melhor deixar quieto essas coisas. Irmãos, olha aqui a palavra. Não podemos, né, Rafael, deixar quieto essas coisas. Nós temos é que mexer nessas coisas. Nós temos é que nos apropriarmos dessas coisas. Contra as ciladas do diabo, permanecer firme. A armadura de Deus para permanecer firme. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Amém, igreja? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Essa é a nossa luta, viu, irmãos? Batalha espiritual não é a igreja El Shaddai que inventou, ela está na Bíblia de capa a capa. E essa guerra começou em Gênesis 3,15 e se estende até o último versículo em Apocalipse, mas declarando a vitória daqueles que foram fiéis. Aleluia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer o que, igreja? Firme. Permanecer o que, igreja? Firme. Permanecer firme. Firme aonde será, hein, mamãe? Firme aonde? Na palavra. Palavra, na fé, na graça, porque Romanos 8 complementa que nada nos separará do amor de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, nada vai te separar do amor de Deus. Se você não quiser, nada vai te separar do amor de Deus. Aleluia. Estai, pois, tendo cingido com e vestida e calçando preparação do Evangelho e tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o que? O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Jesus, ele lutou com a espada do Espírito. Ele lutou com a palavra. Essa é a nossa espada, a palavra de Deus, que tem que estar não em cima da nossa estante amarela no Salmo 91.
tem que estar no nosso Coração. Amém, irmãos? E para ela ficar e firmar no nosso coração, nós temos que buscar o Senhor. Põe lá no slide, lá na pastinha nova, pasta, revestimos de toda a armadura. Isso. Então nós já lemos a palavra, amém? Então toda a armadura de Deus nós temos que vestir. E depois disso, como pastor, então nós vestimos a armadura, tá? E qual é a outra atitude que eu tenho que dar para eu manter minha libertação, minha cura interior, minha força, minha fé? Porque os ataques vêm, já vi que vem os contra-ataques, até da onde a gente nem imaginar. Vem. Segundo, confessando a bênção de Deus. Por quê? Declarações negativas atraem influências negativas. Se eu declaro que eu não vou dar conta, não vou conseguir, você tem razão, realmente é isso aí mesmo que você está falando, dar ouvido para o inimigo. Quantas pessoas esfriaram na fé, perderam a alegria da salvação? Por quê? Porque a gente tão próxima dele foi batendo, foi falando, e a pessoa vai arrefecendo, e o diabo vai tomando proveito, e a pessoa começa a declarar: eu não posso, é difícil demais. Não vou falar para a pastora, não, que eu já falei uma vez. O que a pastora vai pensar? Eu não vou pensar nada, eu não tenho que pensar nada de você. Quem tem que pensar sobre você é Deus e você mesmo, amém, igreja? Eu só estou aqui, eu, pastor, os líderes, nós estamos aqui como guias espirituais, para o que você precisar falar para a gente. Quantas vezes você precisar falar? Desde que a gente perceba que você quer uma posição, estamos prontos para ajudar. Agora, quem não quer levantar, não quer te dar a mão para você levantar, não adianta. Porque, né, Rafael, você chega lá e fala para você: me dá a tua mão. Não, espera um pouquinho. Não dá a mão agora, não. Ora daí mesmo, já tá bom. Eu vou levantar sozinho, vou dar conta. Aí você vê que a pessoa não está dando conta. Está precisando de ajuda, quer? Entenderam? Então, como que você vai pegar na mão da pessoa e vai dizer: agora, quando a pessoa quer, pastora, pega aqui na minha mão, me ajuda, porque eu quero ser essa. Porque eu quero, pastor, me ajuda, irmão Rafael, me ajuda, irmão Ricardo, me ajuda, Ricardo, ora aqui. Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Amém. Então é isso, quando a pessoa quer, nós conseguimos ajudar. Mas as declarações negativas atraem influências negativas, influências demoníacas. É o diabo falando: é isso mesmo, você não vai dar conta nenhuma. Para com isso, você não vai conseguir. Isso aí é muito difícil. O negócio que esse povo aí dessa igreja é muito complicado. Melhor você ficar na tua vidinha de sempre, porque olha, cara, a coisa é difícil. Irmãos, a coisa mais gostosa que tem é você ser liberto, ser livre e viver na graça de Deus. E não pecar porque você não quer, porque você tomou uma posição, porque você ama o teu Senhor e porque você não quer magoar o teu Senhor que morreu na cruz por você. É por isso. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. E a tentação vem sobre todos nós, até sobre Jesus ela veio. Mas Jesus jamais feriu a graça do Pai. Jamais feriu a santidade do Pai. Amém, irmão? Amém. Então esse princípio nós temos que entender e confessar: Jesus, assim como o Senhor venceu, me ajuda também, Senhor Jesus. Eu não quero declarar nada negativo, eu quero declarar que eu posso todas as coisas. Eu posso. Aquele. Eu posso, eu vou conseguir. Jesus, me ajuda, segura na minha mão e me ajuda a atravessar esse mar. E Ele ajuda. Aleluia. Quantos de nós que já atravessamos contra a tempestade? O barco, a gente falou: dessa vez afunda, dessa vez não vai ter jeito não. Mas aí Jesus equilibrava o barquinho de novo. Ó nós aqui, glória a Deus. Ó nós na fila de novo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos brincar um pouquinho com o assunto é sério, meus irmãos. E a confissão positiva, o que ela é? Fé expressada, amém? Quando eu confesso, eu posso todas as coisas, eu estou expressando fé. Eu vou conseguir, porque o Senhor vai segurar na minha mão. Eu estou expressando fé. Quando eu digo: a graça do Senhor me basta, eu estou expressando fé. Eu estou declarando: Senhor, eu sou pequeno, fraco, mas
Aleluia. Estou expressando. E quando eu expresso e confesso a palavra, Hebreus 10, 23, vamos lá, rapidinho. Hebreus 10, 23. Quando eu confesso e eu expresso a palavra, não tem como Deus não me abençoar. Amém, irmãos? Então nós não estamos brincando de religiãozinha, nós não estamos brincando de ser crente. Nós estamos brincando de ser, e nós estamos sendo colonizadores do reino de Deus. Não brincando, colonizadores do reino de Deus. Glória a Deus. Retenhamos inabalável a confissão da nossa, porque fiel. Amém, irmãos? Fiel é aquele que fez a promessa. Qual a promessa que Jesus fez? Vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aleluia! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Glória a Deus! A promessa inabalável de Jesus. Ele foi preparar moradas eternas. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia! Promessas do Senhor Jesus. Aleluia! Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o Senhor. Olha aqui o 24 para fechar lá. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha aqui, irmãos, e olha o 25. Não abandonando a nossa congregação. Amém, igreja? Qual que é a nossa congregação? A El Shaddai. Qual que é a nossa congregação invisível? El Shaddai é a invisível igreja do Senhor, a congregação dos santos. Oh, que coisa linda! Nós fazemos parte da congregação dos santos, mas nós visivelmente, quando estamos nesse corpo, que é o nosso culto racional, nós estamos honrando a nossa congregação, não abandonando a nossa congregação. Quanto abandono há na congregação do Senhor? Quanto abandono! Tem gente por causa do império não vem na igreja, por causa do império das trevas, por causa do alto astral. Tem gente que é preso nisso ainda. Irmãos, o alto astral é Jesus na nossa vida. Glória a Deus. O império é o império da glória do Senhor que nós temos que buscar. Mentira do diabo. Para que eu vou largar a igreja de Deus para assistir mentira, para assistir coisas ridículas que não tem nada a ver com a realidade, brigas, adultérios? Não posso trocar. Um dia que eu não posso assistir, algum dia que eu estou sem fazer nada, já orei, já fiz tudo. Se eu quiser assistir um pedaço lá, ninguém vai para o inferno para assistir um pedaço do império. Mas se ficar com o pé no império, vai ficar com o inferno. Vocês estão entendendo, igreja? Nada pode acumular no meu coração. Se eu perceber que vai me fazer mal, eu não vou fazer aquilo. Se eu perceber que vai me fazer mal, eu não vou fazer aquilo. Eu largo, eu desligo e vou fazer outra coisa. Se eu acho que aquele que vai passar ali vai ser uma cena que não vai me fazer bem, eu abandono, mesmo que eu esteja em casa todo. Vocês estão entendendo? Olha aí, como é costume de alguns, viu? Antes, admoestando-nos uns aos outros. Admoestando. Rafaelzinho que quase nem sabe se ele tomou banho direito. Mas a gente estava esperando ele. O Ricardo é o ultimato. Não, a gente te espera. Você tomar banho, não pode tomar banho porque a gente espera. Isso é admoestar, é dar força. Amém, irmão? Claro, irmão, mesmo se você chegar um pouquinho atrasado, vem, mas vem. Se der tempo, vem. Só se não der, às vezes. A minha avó estava lá em casa, eu falei para ela, vó, primeiro o reino dos céus. É isso aí. Ela vai ficar chateada comigo. Amém? Então é admoestar uns aos outros. E tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Que é aquele dia? Jesus está à porta. Está voltando. Pode voltar lá na mensagem. Bem claro para os irmãos aí, irmãos? Amém? Bem claro? E segunda coisa, nós temos que confessar a palavra positivamente, nada de negatividade, permanecer
permanecer firme as promessas do nosso coração. Amém, Rodrigo? E no nosso espírito. Aleluia. Permanecendo nas Escrituras. Salmo 119, 105, não precisa nem pôr ali. Como é que é a palavra? Lâmpada e luz é a tua. Amém, irmãos? Que coisa linda. Precisa de mais alguma coisa? Olha aí, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é um espelho para a minha alma. Por quê? Porque quando eu me aproximo de Deus, Deus se revela a mim, e a minha alma pode ver o que é que Deus tem para ela e o que é que está dentro dela, para que ela possa abandonar. Há uma conscientização. A palavra de Deus se revela a nós, como no espelho. Você olha no espelho, você se vê. Quando você olha na Escritura, você se vê, mas a imagem e semelhança de Deus, e você consegue ver todos os defeitos, porque a lupa de Deus te mostra. Amém? Falou, meu filho, você é minha imagem e semelhança, mas olha que jeito que está a sua vida. Olha que jeito que está. Então anda pelo meu caminho, porque o meu caminho é luz, mostra o caminho, e o caminho é Jesus. Eu sou o caminho. Ele afirma de si mesmo e purifica-me. Então, quando nós permanecemos nas Escrituras, nós conhecemos o caminho, há uma purificação na nossa vida, e a palavra de Deus é como uma espada, como diz lá Hebreus 4,12, uma espada de 2 gumes, é alimento para o Espírito e para conservar a libertação, irmãos, só pela força da palavra. Então nós vamos ver lá, Efésios 5,26, vamos ver o que nos diz, e Hebreus 4,12 depois. Pastora, mas precisa ler tudo isso? Precisa, porque é consolidação, é versículo da palavra 26, da palavra de Deus, que nós vamos analisar aqui, a fim de que, de a santificar, tendo a purificado com o que é a igreja do Senhor, amém? Está falando da igreja, ó. A fim de a santificar, porque Jesus se entregou pela igreja, tendo a purificado com a lavagem da água, por que mesmo, irmãos? Pela palavra. Um povo que conhece a palavra, que vive a palavra, é um povo inabalável, amém, irmão? O diabo pode vir com ninguém assim que ele quiser, que você não cai, porque o Senhor é tremendo. Agora da espada, Hebreus 4,12. Hebreus 4,12. Que coisa mais linda. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, irmãos? Por isso que é um espelho. Quando você se aproxima da palavra, que Deus te mostra, meu filho, você precisa melhorar isso, meu filho. Eu amo você, mas você está errado nisso. Reflita, volta atrás, pede desculpa, pede perdão, para mim ou para alguém. Reflexão, amém, igreja? Nós temos que viver refletindo. Antes da gente tomar uma bandeira de murmuração, de pôr defeito nos outros, vamos ver o nosso defeito primeiro? Aí depois que você estiver bem alinhadinho, aí você começa a mostrar o defeito nos outros. Não vai conseguir, né? Porque você não vai conseguir, porque o amor de Deus vai ser tão grande na tua vida, que você vai admoestar com amor, mas não vai fofocar mais. Glória a Deus por isso. Agora, Rafa, vamos lá em 1 Pedro 2,2, que a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. 1 Pedro 2,2. Se você quiser aprender a lidar na palavra aí, você vai abrindo conforme a gente fala aqui, para você aprender onde está aí na tua vida. Olha lá que coisa mais linda.
Desejai como meninos recém-nascidos. Aí, Davi Lucas, essa é para você. O puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes. Que engraçado, né, irmãos? A gente é salvo, aceitou Jesus, é salvo, mas aqui fora a gente tem que crescer, né, Rafael? Então, irmão, só aceitar Jesus não é o suficiente, né, Francimar? A gente tem que crescer. E como é que a gente vai crescer? O que a gente tem que beber para crescer? O leite espiritual. E da onde que está essa vaca com leite espiritual? É a palavra de Deus. Amém? Mas, pastora, o leite vem da vaca. Cadê essa vaca? É a palavra de Deus espiritual. Uma figura, estamos brincando, né, irmãos? É uma figura. É uma figura, um leite espiritual. Porque da vaca tudo se aproveita, né? O couro, a carne, os ossos, o leite. É uma riqueza de alimento. E a palavra de Deus tem alimento para todos os gostos também, para todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. Tem a unção do boi, a unção do novilho, né? Que é a unção da força, a unção da alegria. Que o novilho ele salta, ele corre, ele tem força. Então nós temos que tomar esse leite espiritual. Para quê? Para que a gente possa vencer. Amém, igreja? E lá em Mateus 4,4, mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Isso é consolidação, é consolidar a nossa fé pela palavra de Deus. Podemos voltar isso? E permanecendo então nas escrituras, já foi isso. Pode ir para o outro slide. Valeu, Salmo. Lá, o Salmo 1, de 1 a 3, que os irmãos já quase que sabem decor, mas vamos ler lá, né? Salmo 1. Esse salmo é um direcionamento para nós, para permanecermos nas escrituras, para permanecermos firmes. Ele nos dá um norte, ele nos orienta. De que forma? Bem-aventurado o homem que não anda segundo conceitos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí, se a gente fizer isso, qual que é a consequência disso? Pois será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Amém, igreja? Permanecer nas escrituras, para consolidar a tua fé, você tem que permanecer nas escrituras. Se você se afastar das escrituras, um tiçãozinho tirou ele do fogo, ele vai apagar. A tendência, mas eu sou sempre um tição. Sou sempre tição apagado. É mesmo, vai ser sempre um tição, só que vai estar apagado. Porque a tição acesa é só uma brasa. O fogo do Espírito, aleluia, glória a Deus. E aí, terceiro, crucificando a carne. Nós até já cantamos aqui, né? Quero matar minha carne, né? Crucificando a carne, como diz Lucas 9:23. Quebre os hábitos ligados com os desejos da carne. Entregue na cruz diariamente. Senão, Satanás volta a agir na nossa vida. Então ele volta a agir. Porque se nós não buscarmos a presença de Deus, permanecer, ele volta a agir na nossa vida. Então vamos ver lá o que diz a palavra do nosso Deus. O que nós temos que fazer para crucificar a nossa carne? Lucas 9:23. Olha a orientação. 23. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, o que tem que fazer? Negar esse mesmo. Tome cada um a sua cruz e siga. Tem gente que, quando prega essa palavra,
prega assim, um tom bem. Pega um lencinho para mim lá na bolsa. Num tom assim, bem falando de, você cata o teu sofrimento e você vai, segue Jesus. Irmãos, não é nesse sentido, é de negar a si mesmo, é de abandonar mesmo as obras da carne. Sabe o que acontece quando a gente vai num encontro com os vencedores? A gente recebe uma desintoxicação da mente e do espírito. Amém, igreja? Porque você se coloca ali, né, bombardeado o dia inteiro com a palavra. Então isso é uma desintoxicação que acontece. Mas se você voltar a aumentar o volume do mundo, voltar na tua vida velha, do jeito que era, dentro da tua casa, se você não fizer força para mudar alguma circunstância, daqui a pouco você está intoxicado de novo. Está entendendo? Não é verdade? Daqui a pouco você está nas mesmas fraquezinhas de sempre, está nervoso de novo, está desanimado de novo. Nas mesmas práticas. Isso, nas mesmas práticas. Mas nós temos que mudar os nossos hábitos. E crucificar a carne significa que eu não... Qual que era a minha vontade hoje, irmãos? Eu estou tão cansada nesse final de ano. É tanta coisa. Meu marido está aí de testemunho na minha escola. É tanta correria. Que a minha vontade hoje era chegar em casa, tomar um banho assim, Rafael, deitar no sofá. Né, irmão Guilherme? Ficar ali, ó, bem quietinha. Mas eu tenho uma responsabilidade no reino. Amém, irmãos? Amém. Não é, e não faço com peso. Não, é com alegria. Porque eu tenho essa responsabilidade. Mas se eu for deixar pela minha carne, você também, se você fosse ver, você não estaria aqui. Como muita gente não está. Porque se deixou vencer. Não vou não, choveu agora à tarde. Tinha que estar aqui glorificando pela chuva, né? Nós precisamos tanto. Mas choveu, acho que não vai ninguém na igreja. Não vai ninguém hoje não, porque choveu. Nós não somos de açúcar. Açúcar derrete na chuva, mas nós não. É, mamãe? Eu vim aqui, aí eu falei, já peguei, eu estou achando um pouco, mas só porque eu estou achando um pouco agora não. Aí eu volto, eu estou percebendo, não, mas eu acho que eles estão ensaiando lá, eu vou nós já estamos aqui desde as 7h10, irmão. A igreja estava aberta. Glória a Deus que a senhora veio, tá vendo? Venceu a carne, né? Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Quebrar esses hábitos e agir de acordo com Gálatas 5, tinha que ter 2 pontinhos ali, ó. Ficou 519, né? É Gálatas 5, 19, 21 a 24. Então vamos lá. Gálatas 5. Que todo mundo já sabe, né? Gálatas 5 trata das obras da carne, das obras do Espírito. Tá? Então olha aí, olha, as obras da carne todo mundo já sabe, né? São manifestas. Quais são? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, bebediças, orgias, coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas pastor, isso é muito forte, né? Volta lá, 19, Rafael. Né? Aí a gente olha aí, né? Impureza, idolatria, feitiçaria. Ai, pastor, mas ó, isso aí não encaixa nisso aí mais não. Irmãos, se você colocar qualquer coisa em primeiro lugar na tua vida, é idolatria. Não é só o santinho lá de joelhar. Se você colocar a tua vontade em primeiro lugar, é uma idolatria. Porque a tua vontade está mais forte do que
a palavra de Deus na sua vida. Se você colocar teu filho, teu marido, teu serviço, tem gente, pastor, não vou na igreja, não, sabe porque tem uma cadeira lá de roupa para passar. Se chegar alguém ali e falar, ô fulano, ó, tô assando uma carninha ali em cima, eu duvido que ela não vai largar lá, eu vou comer a carninha, depois eu vou ficar mais forte, aí eu venho aqui e passo tudo. Né, professor? Mas aí também você foi demais também. Mas é para ver como é que é as escolhas, como que são as nossas escolhas. Que nós lemos lá, buscar primeiro o reino de Deus. Trocar a igreja pela... Exatamente. Trocar a igreja. Não é isso, é no sentido de falar, eu não vou na igreja porque eu vou passar roupa. Mas aí chega alguém lá, o culto já começou e ela está lá passando roupa mesmo. Chega alguém e fala, fulano, estou assando uma carninha aí, diz, ferra aí, vem aqui. Duvido que ela não vai. Fica lá até meia-noite. No outro dia eu passo. A gente é assim, não é, irmãos? A natureza, não é, Rafael, não é desse jeito. Ainda mais eu que estou sem janta. Eu não ia trocar, irmãos. Não ia mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Por amor ao Senhor e a vocês. Amém? Jamais eu ia ligar e falar para o Ricardo, Ricardo, eu cheguei aqui ao Altair, mas está tendo um churrasquinho aqui na casa do meu irmão para eu visitar. Não, nunca aconteceu isso, irmãos. Vamos fazer para testar a fé, pastor. Não pode tentar, irmão. Aí, Ricardo, faz um culto aí, porque nós estamos aqui comendo uma carninha e não vai, irmão, sinceramente, já recebi convite de comida quentinha na hora, falou, irmão, depois do culto, se tiver de pé o convite, eu volto, mas agora nós estamos indo para a igreja. Amém? Glória a Deus. E às vezes nós oferecemos mesmo, mas aí é depois do culto. Outro dia nós fomos comer um churrasco meia-noite, porque primeiro nós buscamos o reino de Deus. Já era mais de meia-noite, né? Por quê? Porque nós fomos lá no altar para Jesus e a Cláudia tinha prometido que ia fazer uma janteada, depois do culto a gente vem, né? Aí depois do culto já é no outro dia. Eu falei, Cláudia, você me convidou ontem, eu estou chegando hoje, pode ser? Pode ser. Porque já era depois da meia-noite. Mas nós estávamos lá, amém? Amém, igreja? Amém. Não, pastor, mas a senhora era pastor, só tinha que estar lá. Não. Independente de PR, seja lá o que for na frente do nome. Primeiro que tem que estar é servo. Amém? É serve para todo mundo. E teve irmãos que foi comer até em Guaraci depois, né? Estava com fome. Depois foi alimentado do Espírito Santo até 6 horas da manhã. Ainda deixou os coitados irmãos sem dormir. Mas amém, porque estava o físico forte e o espírito ficou forte também, né? Glória a Deus. Olha lá, tendo uma vida de louvor, de adoração contínua a Deus. Amém? Não é? Tem gente que às vezes sobe, né, a temperatura espiritual, está uma bênção, louva, adora. De repente cai no marasmo, que olha, só o cordeiro. Então nós precisamos manter uma firmeza, amém, irmãos? Tem que manter, a consolidação é assim. Agora que você vê que o ponteirinho está indo muito para o lado, espera aí, oração para endireitar o ponteiro aqui, amém, irmãos? Para a gente permanecer firme, glória a Deus por isso. Então vamos ler lá. Qual que eu falei? Hebreus 13. Tá. Contínuo, Hebreus 13, 15. Isso. O que é o meu louvor? Uma expressão de gratidão a Deus. Por ele, pois, ofereçamos o quê? Sempre a Deus sacrifício de... Isto é, o fruto que confessa o seu nome. Olha que coisa linda, irmãos. Fruto dos lábios que confessa o seu nome. Então não é só cantar louvores que é louvar. Quando você está confessando o nome de Jesus, Senhor, Tu és digno, Tu és santo, Tu és o meu Salvador, Tu és o Senhor da minha vida, o Senhor faz tudo por mim, obrigado, Jesus. Você está louvando, porque o louvor está exaltando, enaltecendo tudo que Jesus faz por nós, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Agora a adoração, irmãos, é tudo que Ele é. Quando
quando eu adoro, eu digo que Ele é. Amém? Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Estou declarando o que Ele é para mim. Rei dos reis e Senhor. Amém? Aí eu estou aqui adorando. Agora quando eu digo, Jesus, o Senhor morreu na cruz por mim, me dá mais uma chance. Quero matar minha carne, Jesus. Quero crucificar minha carne. Você está louvando. Amém? E aí, ó, regozijai-vos sempre. Lá em Tessalonicenses 5. Orai sem e em tudo dai graças, porque esta vontade de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos terminando. Volta lá no slide. Agora, 1 Coríntios 14, 14. Ah, não, não lemos ainda. 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Aqui está dando uma orientação. Eu não vou na casa de um indouto, uma pessoa que ainda não conhece a palavra, orar com ela, vou ficar o tempo todo orando em língua. Porque ela vai falar, ó, povo lá, ó. Porque ela não entende. Não vou dizer que eu não posso orar, mas eu tenho que orar em português e ministrar a vida da pessoa. Eu preciso saber discernir as coisas. Amém, igreja? Amém. Saber discernir o homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. Pastora, o que é isso? O homem natural é o homem que ainda não entende a palavra. Ele é natural, ele não entende. Ele destituído foi da glória de Deus, ele é natural. Aí depois que ele recebe a palavra, ele se torna espiritual, mas se ele começa a agir pela carne, ele se torna carnal. Entendeu? Então, o homem carnal é o homem que já conhece a palavra espiritual, mas age na carne. Esse é carnal. E o homem espiritual é aquele que procura agir no espírito. Amém? Nós tropeçamos em muitas coisas, mas não deixamos nos prender por nenhuma delas. Amém? Mantendo uma vida de comunhão, compromisso, que é o que mais está pegando hoje em dia. Ninguém quer compromisso com nada. Ah, não vou na igreja não, os irmãos lá vão. Tem irmãos lá que vão. Por que eu preciso ir? Ah, eu não vou não, porque tem gente lá que, se eu não for, tem Coitado do gente Francimar, no encontro lá, sozinho, né, fazendo tudo, coitado. Só que, irmãos, aquilo que é para você fazer e você não faz, Deus levanta outro para fazer, mas Ele vai cobrar de você. Só de você vir na casa de Deus, você está testemunhando da graça de Deus. Você é um servo do reino e você não abandona a sua congregação. Antes você ama a sua congregação. Amém? Você não abandona ela por nada. Não andar desgarrado é perigoso. Seja útil para Deus. Busque a comunhão e a submissão. Outra palavra, compromisso e submissão. Ninguém quer se submeter a nada e nem a ninguém. Se você falar alguma coisa, você tem que escolher as palavras muito bonitinhas para corrigir, mas muito certinho. Porque se você falar a palavra um pouquinho, nossa, não vou mais na igreja. Não vou mais. Porque alguém contou para o pastor ou para a pastora lá, porque aquilo lá que ela falou foi para mim, glória a Deus, você devia ficar feliz que Deus está falando com você. O duro é a hora que Deus parar de falar com a gente, irmãos. Aí nós, como diz o outro, é o fim do piqui de Goiás. Amém, igreja? Então vamos buscar a palavra do nosso Deus. Lá em 1 Coríntios, mantendo uma vida ministerial de compromisso, de comunhão, 7 e 14. 1 Coríntios 12, 7 a 14. 1 Coríntios 12. 12, de 7 a 14. Está falando o que aqui? Dos dons a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Deus te usa para o proveito comum, amém, irmãos? Vocês não trabalham para nós, não, vocês trabalham para o reino. Tudo que faz
aqui é para o reino. Ninguém faz nada para mim do pastor. É para a obra de Deus, é para o reino. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Tem gente que é uma benção, é tão sábio que dá até dor para você conversar com ele. Porque tem palavra de sabedoria para te dar. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outra, a operação de milagres. A outra, profecia. Está vendo, irmãos? Tem gente que acha que os pastores têm que ter todos esses dons aqui. Não, não sei. Imagina o pastor Luiz com violão e cantando, né? Oh, meu Deus, o sangue de Cristo tem poder. Até, imagina, a gente, porque não é esse o nosso dom, né? Mas pede para ele dar um esculpido para mim, né? Então cada um tem o seu dom, pede para orar. Então cada um tem o seu dom, outra profecia, dom de discernir espíritos, a outra variedade de línguas, a outra interpretação de línguas. Mas olha que coisa mais linda, fechando tudo, ó. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Vou falar para o Ricardo que o próximo culto eu vou tocar o teclado. Ele vai levar para a casa dele trancar. Porque não é o meu dom. Amém, irmãos? Mas cada um Deus dá um dom. E você pode perceber, as pessoas elas já têm aquele dom nato, não é peso para ela fazer aquilo. Ela enxerga o que ela tem que fazer. E ela faz. E ela pede licença porque ela é submissa. E ela tem compromisso. E ela faz só o louvor da glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pode voltar nos slides para terminarmos. Glória a Deus. Aleluia. 7. Entregue-se por inteiro ao Senhor. Nós não vamos nos entregar pela metade. Entregar por inteiro ao Senhor. E feche as janelas da alma. Nós não tomamos a armadura de Deus. A armadura de Deus é justamente para fechar as janelas da alma. Quais são as janelas da alma? Os nossos órgãos do sentido. Então os nossos olhos, nós vamos guardar limpos da impureza, não colocar coisas impuras diante dos nossos olhos. Isso vai até de coisas que tem hora que não tem como a gente evitar. Você está andando na rua, às vezes você vê uma pessoa com uma roupa que, né? Principalmente os irmãos sofrem muito com isso, né? Com as roupas das pessoas, das mulheres, que tem umas que acham que são as índias ainda, né? Mas a gente bater o olho não é pecado. Agora, a segunda olhada, né, irmãos? Pode ser que o cara trombou no vidro. Essa é que é o problema. Agora a pessoa vem vindo lá pela frente, né? Que não tem como, você vai fechar o olho, você troca o esporte. Né? Agora a pessoa passou por você, a curiosidade, essa segunda olhadinha aí dá um perigo. Por quê? Então, por quê? Porque aí você vai ver mais detalhes e aquilo já vai suscitar no teu coração a cobiça. Entrou pela janela da alma, dos olhos, aí pureza, e ela começa a alojar no coração. Então o que a gente tem que fazer? Senhor, tem misericórdia, né? Cortai-nos de mim. O irmão gritou assim, sai espingarda de A gente tem que ter esse cuidado. E a mulher também tem que aprender a guardar seus olhos. Não é só o homem não, só que o homem é mais visual, né? É mais suscetível. Mas nós também temos que guardar os nossos olhos da impureza. Os filmes, né? Filmes da madrugada. Que muitas vezes as pessoas são tentadas a assistir só um pedacinho, né? E aí o diabo entra e começa a viciar naquilo. Então, irmãos, os nossos olhos têm que ser limpos da pornografia, da sujeira, da impureza. A nossa alma quer esse tipo de coisa. As janelas da alma querem se abrir, mas o Espírito Santo quer selar
pelo seu amor e pela sua graça. Os ouvidos, filtre o que você ouve, certo tipo de música. Tem cristão que ele não separa nada na sua casa, e ele tem que separar. Na minha casa não entra esse tipo de música, e não aceito ninguém, parente, vou levar um DVD, não vai levar. A casa é minha, o aparelho de som é meu. Lá você não pode tocar as minhas músicas, vai ficar desligado, ou com uma música orquestrada que não vai ofender ninguém, pode até pôr uma musiquinha clássica lá orquestrada. Eu ganhei do irmão da congregação cristã uma coleção deles da harpa, coisa mais linda. Coisa mais linda, tem hinos cristãos que não tem letra, põe lá baixinho, entendeu? Mas é difícil, eu sei que é difícil, mas se você e o seu esposo tiverem em comum acordo, agora tem gente que não pode escolher, é difícil, né? A pessoa não gosta, mas é complicado, porque é só a pessoa que é evangélica. Então também você não vai criar briga com a família inteira, mas você vai orar para que não entrar no teu coração. Mas se depender de você, da sua atitude, não, a casa é minha, eu decido dentro da minha casa. Agora, só porque veio parente, não, eu decido. O que vai acontecer na minha casa? Amém, igreja? Amém. Por isso que nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Cristo, porque não adianta a gente querer servir a dois senhores. Então tem certos parentes que vai ser normal eles te abandonar com o tempo, e é isso que tem que acontecer mesmo, porque não adianta, né, Rafael? Não tem jeito. Breve luz no não tem jeito, não tem jeito. Não dá, não vai. Ele não vai se sentir bem na tua casa, nem você na casa dele. Mas você vai continuar amando do mesmo jeito. Quem é amigo do mundo, doente, sabe para quem você vai ligar? Para você. É a experiência que eu já tenho. Ora por mim, estou precisando de ajuda. Você pode vir aqui na minha casa? Amém, igreja? Amém. O cristão tem que ter uma posição. Dentro da tua casa, a posição é sua, a mudança de hábito é seu. Filtrar teu ouvido, não é para pôr lixo no teu ouvido, porque umas músicas são verdadeiros lixos. Tem músicas boas, tem músicas bonitas, músicas românticas muito lindas, são bonitas, só que a gente prefere pôr lá no Fernandinho diante do trono, no espírito. Você prefere mais alimentar teu espírito do que alimentar a sua carne. Então são hábitos que você tem que escolher. Eu, por exemplo, gosto de música italiana. Eu tenho até 3 CDs seu, está lá em casa guardadinho, que a Carol usou aquela vez. Pode fazer bom uso, pastor. Estou transferindo a posse e propriedade para a senhora. Então, a Carolina usou para fazer um. Mas é lindas as músicas que o Rafael tinha. Lindas. Umas músicas românticas, bonitas. A Carol punha para estudar, da onde veio, das províncias. O italiano que estava falando naquela música. Então, são músicas lindas. Se alguém um dia quiser ouvir, põe baixinho lá, quiser ouvir na minha casa, até pode aquela lá. Baixinho lá para ele. Agora, põe o som para o quarteirão inteiro ouvir. Escuta, vai lá na casa de pastor. Vocês estão entendendo, igreja? Uai, lá na casa do presbítero, lá da igreja El Shaddai, né, a casa da irmã lá, como é que faz? Vocês estão entendendo? Agora, tem gente que entende que a irmã Carmen tem um problema sério com isso, mas todos os vizinhos já sabem. Por quê? Porque ela não tem como confrontar certas circunstâncias por causa do filho. Mas ela está orando e ela crê que um dia Deus vai fazer a obra. Ela chora por isso, mas ela crê. Amém? A nossa luta não é contra a carne, né? Não é contra a carne, contra o espírito. Exatamente. Então eu estou dizendo, irmãos, quando nós somos os donos, que nem o Ricardo lá na casa dele, não tem motivo para os parentes dele chegar e pôr um forrozão lá para o quarteirão inteiro ouvir. Não tem motivo. Por quê? Porque ele e a esposa conhecem a verdade. Agora, outras pessoas têm dificuldades. A Lisandra tem dificuldade ainda, porque a casa dela ainda tem 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. A irmã Sônia enfrenta umas lutas nesse sentido ainda. Por quê? Mas ao final também na casa dele não tem motivo. Agora, se ele for na casa dos parentes, o problema deles.
Isso não vai atrapalhar ele em nada, porque ele sai de lá e desintoxica o Fernandinho diante do trono. Porque essas músicas ficam na cabeça da gente, né, Rodrigo? Fica na cabeça da gente. Entendeu? As piores ficam na cabeça. É as piores. Exatamente. Claro, porque a alma adora. E outra, é lógico, essas almas que faz essas músicas que faz sucesso, mexe com a alma do povo, por isso faz sucesso. Entendeu? E letra mesmo não tem nada. Não tem nada, é só aquilo ali, mas a pessoa, aquilo fica na cabeça. Exatamente, aquilo penetra. Eu não posso escutar funk, me dá até dor no estômago. Certo? Então a gente tem que tirar, desintoxicar o tato, não toque coisa imunda, né? Sexo fora do casamento, tocar nas pessoas fora do casamento, mandar mensagens que tem duplo sentido para as pessoas, está insinuando alguma coisa. Não pode o cristão fazer isso. Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que você curte no Facebook. Não é porque um cristão que te mandou que você vai curtir. Lê primeiro. Lê primeiro. Entendeu? Porque senão você vai curtir coisa que, né? Você quer. Pode falar em público? Pode. Então, é verdade. Então, tem pessoas que começam a mandar umas insinuações, né? Então, essa semana mesmo eu orientei uma jovenzinha, né? Uma jovenzinha falando comigo, pastora, pessoa assim, né? Mandou isso assim, vou mandar para a senhora, o que a senhora acha? Eu falei, o que eu acho, minha filha? Você deleta isso aí, se finge de morta, ora e nem dá bom dia mais para essa pessoa. Nem dá bom dia, porque se der bom dia vai dar problema. Então você se finge de morta. Não estou entendendo. Tem que dar uma de. Não está entendendo. Porque não adianta, a pessoa não está no mesmo espírito, né? Então, a jovenzinha é livre, né? Mas a outra pessoa não é, então não pode. Não é daqui não, viu, irmãos? Eu converso com bastante gente no Face, viu? Olfato. Até da Argentina tem uma irmãzinha que está me procurando lá. Pior que eu não estou entendendo muito o que ela está escrevendo, porque o espanhol dela é bem diferente, mas eu vou entender. Incensos, né? Macumba, pastora, né? Tem gente que pega a obra de macumba e fala assim, eu vou levar isso aqui, essa galinha eu vou levar lá para casa, porque em isso não pega. Você não deve pegar nada. Uma vez nós passamos o ano novo na praia, isso foi em 2000 nem sei se foi 2002, 2003, não, foi na virada do ano 2000, até minha sogra estava com a gente. Nós fomos passar na praia. No outro dia nós fomos para a praia, o que tinha de descarga para Iemanjá, Rafael, perfume francês, voltou da água, que as pessoas põem. Tinha perfume, tinha sabonete, tinha vela, tinha flor, tinha de tudo, presente para Iemanjá. Agora eu vou ser doida de pegar um perfume daquele e levar para minha casa? Pastor, é só orar e anular. Não vou tocar em coisa impura, porque aquilo lá foi consagrado com um objetivo. Perfume não é nada, é perfume, mas esse óleo aqui é um óleo de unção. Amém? Ele é separado. Tem autoridade espiritual nesse óleo. Porque nós separamos. Se você pegar uma coisa consagrada com maligno, também tem poder. Coisa consagrada a Deus é a Deus. Coisa consagrada ao maligno, deixa para lá. O que você pode fazer? Eu anulo, quebro, rejeito todo o poder dessa macumba, e a pessoa que recebeu esse tipo de macumba, que a entidade foi visitar, essa entidade não vai ter mais poder, porque eu anulo, como servo de Deus. Pronto, mas deixa a galinha lá. Se alguém quiser pegar e comer, o problema é dele. Mas nós não podemos. Amém, igreja? Nós não podemos. O olfato, cheirar incensos, velas consagradas, né? Tem gente que compra incenso em casa, essas casas que vendem tudo quanto é tranqueiro, e vai queimar dentro de casa. Você não pode.
queimar aquele tipo de incenso. Agora você pode comprar até aqueles que é de laranja, que vende em qualquer loja que vende presentes, que vende essas coisas, aquelas florzinhas secas que tem cheiro, você pode, aquelas velhinhas que tem cheiro de laranja, almíscar. Você ora para consagrar o Senhor, tá bom. Mas agora você entra numa casa de macumbaria e compra aquele monte de incenso. Tem incenso até de mirra, mas está vendendo lá no meio daquelas outras coisas. Gente, tem que ter cuidado com coisa misturada, amém? Amém. Tem que ter cuidado com coisa misturada. Para encerrar, glória a Deus. Então todos, o paladar, todas essas janelas têm acesso à nossa vida, alma, espírito e corpo. Toda bênção ou maldição só chega a nós se abrirmos uma dessas janelas. E nós temos que cumprir. João 8,36, nós temos que tomar posse na nossa vida. Nós não lemos? Está falando lá em 1 Coríntios 10, 20, sobre a consagração. Lá. Antes das coisas que eles sacrificam, sacrifica a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quer mais clareza do que isso, irmãos? Por isso que a gente não vai em internet que tem terço de santo, que oferece coisa para santo. Nós não vamos lá comigo. Por quê? Porque se fez o ritual, o terço, a missa, e depois vai servir as comidas, está tudo consagrado. E você sabe o que é. Então, se você chegar num lugar, alguém te oferecer, você não pergunta. Porque se falar que teve terço, que foi consagrado, você não pode comer. A última vez que o Jair foi lá em Barretos, lá pregar na igreja do pastor André, um filho de um pastor. Pegou lá, foi o maior trabalho. Ficou endemoniado. Oh. Porque bebeu no cálice do demônio. Entendeu? Então, irmãos, é muito sério. É muito sério. Viu? Foi lá e participou. Concluindo, santidade. Nós temos que buscar. Sede santo, porque eu sou santo. Confesse os pecados, repreenda o inimigo, busque a Deus. João 8,36. Próxima lição. As áreas de contra-ataque. Não perca. Amém? Quais são as áreas de contra-ataque? A gente já sabe que tem o contra-ataque. A gente já sabe que tem que permanecer, revestir da armadura e permanecer na palavra. E quais são essas áreas de contra-ataque? E para encerrar, vamos nos colocar em pé, lendo João 8,36. Levanta as tuas mãos para o céu e diga assim: se pois o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre. Outra vez. Se pois o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre. Se pois o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre. Oh Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por essa noite. Esse povo está aqui, Pai, porque quis ouvir a porção da Tua palavra. Toca no coração de cada um. Guarda cada um pelo Teu amor. Guarda cada um pela Tua graça. Guarda cada um pela Tua bondade. Guarda cada um pelo Teu Espírito Santo. Leve segurança para os seus lares. Sela a palavra no coração dos seus filhos. Ajude eles a vencer a carne, a vencer as obras das trevas, a vencer as obras de Satanás. Dá-nos, ó Deus, a Tua bênção. Dá-nos, ó Deus, a Tua unção. Dá-nos, ó Deus, a autoridade no mundo espiritual. Prepara o nosso coração, Senhor, para que nós possamos caminhar de liberdade em liberdade, de vitória em vitória. E todo o povo de Deus diz: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, ninguém impede o agir de Deus. Amém? Nós teremos o nosso culto de domingo. Não é ceia nem nada, né? Nem a última domingo. É culto de louvor a Deus. E nós vamos combinar toda a nossa festa do final do ano, a nossa cantatinha de Natal. Nós vamos combinar tudo domingo. E me lembre, irmãos, de no final nós orarmos pelas enfermidades, porque nós estamos orando, mas às vezes acaba o culto e esquece de orar. E tem gente que esquece de orar em casa.
Então quebra a corrente. Tem um monte de gente que já quebrou porque faltou. Mas nós vamos continuar orando para que Deus nos livre das enfermidades, dessas enfermidades que vêm no ar, que vêm por aí, que a gente não sabe nem o que é. Então vamos nos revestir e ajudar a gente a lembrar das coisas, amém? Os irmãos precisam nos ajudar, aniversariantes. Isso é fazer a obra de Deus, irmãos, porque 2 pessoas sozinhas não dá conta, não. Então, ajuda a lembrar, pastora, fulano está fazendo aniversário, vamos orar. Ora por mim que eu estou fazendo aniversário. Entendeu? Ora por mim que eu estou fazendo aniversário, não sou muito hoje, não. Amém? Então vamos nos ajudar a lembrar. Os tímidos não herdarão o reino dos céus, né, pastor? Hã? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Exatamente, os tímidos não herdarão o reino do céu. Domingo nós vamos fazer aniversário de casamento. Então nós vamos ter oração, né? Domingo ou sábado? Domingo. Nossa, meu Deus do céu. Exceção não lembro, parece que eu ia lembrar não. Não me lembro. Eu lembro, mas ixi, é agora. É agora já. 42. 42 anos. Amém? Tempo, hein? Que a paz de Cristo molde os vossos corações. Amém. Que as consolações do Espírito Santo estejam sobre as vossas vidas. E que a graça do Pai se manifeste na sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dê um abraço no seu irmão. Se alguém precisar de unção de oração, é só pedir. Amém? 73 que Pode ser que eu já cheguei a 3 para 2 mil.